Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Assim que eu sentei para falar sobre a espiritualidade livre, ou melhor, assim que eu sentei para gravar esse vídeo, me veio exatamente essa música na minha cabeça. E quando eu fui escrever aqui, me veio exatamente esse tema: espiritualidade livre. Como fortalecer a sua espiritualidade sem perder a sua liberdade? Porque muito do que a gente vê hoje são, vamos dizer, pessoas e lugares falando sobre a espiritualidade, mas dentro de uma doutrina, dentro de uma crença de que você tem que fazer determinadas coisas para ter a bênção daquela entidade ou da vida, né, do universo, sei lá o que. E quando a gente passa por muitos caminhos espirituais, por muitas religiões, muitas vezes, a gente começa a ver que muito do que se é falado e do que se é pregado não faz sentido para nós. E aí a gente também fica perdida, né? Porque, e agora? Eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma certa religiosidade, mas para onde que eu vou? Sem me prender. E sem se prender não quer dizer que você não vai ter responsabilidade, porque são coisas diferentes. Responsabilidade é diferente de aprisionamento. Aquilo que você tem responsabilidade de fazer não é correto que aquilo te aprisione. Porque quando a gente trilha um caminho com a espiritualidade mesmo na essência que ela é muito bonito a liberdade que a gente tem de transitar nos diferentes caminhos. E aí as diferentes doutrinas que existem hoje simplesmente habitam no nosso coração. A gente não tem problema de transitar pelas diferentes religiões, né? Tá fazendo sentido? Então fica aqui comigo, eu quero me aprofundar nisso um pouquinho com vocês. Eu sou a Bia Viana, aqui você está no canal da Loba Deusa. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, força feminina, arquétipos e também temos os nossos vídeos especiais de previsão. Se tudo isso faz sentido para você, eu convido você a vir conhecer mais do meu trabalho. Além daqui, a gente tem os áudios diários no nosso podcast. Lá nas redes vizinhas, você tem acesso aqui na descrição. E também tem as consultas oraculares e os rituais em grupo dentro do Círculo das Lobas e os individuais. Vem aqui, acessa aqui no site oficial para você conhecer mais do meu trabalho. Se fizer sentido, entre em contato comigo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre a espiritualidade livre, e eu quero trazer um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês, porque faz muito sentido, né? A gente compartilhar pra gente também se conectar de uma forma mais profunda. Mas eu comecei a ter um contato com, vamos dizer assim, com a espiritualidade mesmo. Logo quando eu era muito pequenininha, eu fui batizada na igreja católica, porque a minha família de parte de pai, ela é da igreja católica, né? Eles são católicos e a minha avó frequenta a igreja. E aí, da parte da minha mãe, a minha mãe, hoje, atualmente, é a maior macumbeira que eu já conheci, gente. Minha mãe já foi pra tudo quanto é lugar sem imaginar. Mas na época, a minha mãe frequentava um centro espírita. Então, eu tive esse contato já com essas duas formas de pensamento, tanto a igreja católica como o centro espírita. E caminhei ali por algum tempo. Depois disso, em um determinado momento, eu passei pela igreja evangélica. Logo depois eu conheci a ayahuasca. Junto disso, eu comecei a frequentar a Umbanda e fui indo, né, nesse caminho. Até que chegou um determinado momento que eu olhava para tudo isso, eu cheguei a frequentar um terreiro de Umbanda também, e eu via que tinha muitas coisas que faziam sentido, porque estavam em concordância com outras linhas de pensamento.
Mas determinadas coisas não faziam sentido. E isso muitas vezes me gerava conflito. E não só isso, né? Mas também tinha aquela questão de você ter que frequentar aquele lugar ou ter que dar a sua cabeça, como acontece muitas vezes dentro da Umbanda, né? Mas na Igreja Católica existe isso de outras formas, de você ter que dar um dinheiro, alguma coisa. Quando entra essa palavra, tenho que, a gente perde, a gente abre mão da nossa liberdade. E, por incrível que pareça, a gente faz isso por livre e espontânea vontade. E aí chega um determinado momento que você, quando você vai cavocando mais fundo dentro da espiritualidade, que você percebe que isso não faz mais sentido. Porque não faz sentido um caminho ir contra o outro caminho. O que faz sentido é aquilo que está em concordância com todos esses caminhos. E aí você entra num lugar de olhar para tudo isso e falar assim, não me encaixo. Não me encaixo em nenhum desses caminhos. Qual que é meu lugar então? E você começa a buscar grupos espirituais que já não são mais, não estão mais ligados a doutrinas, mas grupos espirituais que falam da espiritualidade com mais liberdade. Quando a gente chega nesse lugar, a gente começa então um caminho com mais autonomia. Você começa a desenhar a sua espiritualidade como você gostaria que ela fosse. Porque você tem total autonomia para ter ali na sua casa o seu altar ou o seu lugar de oração, acender a sua vela ou fazer o seu rezo, fazer a sua oração, fazer o seu terço, com essa liberdade. Liberdade sem aquele medo de que se eu rezar para Iemanjá, Nossa Senhora vai ficar triste, né? Quando a gente tem essa divisão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a gente fica com a nossa personalidade mesmo fragmentada. E é nesse instante que você está abrindo mão da tua liberdade. Porque não somos todos um, como muitos lugares falam. Então, a gente caminhar na direção dessa unidade é um caminho de integridade. É você simplesmente rezar para aquela entidade, para aquela energia que está dentro do teu coração, com a liberdade de transitar pelos diferentes caminhos espirituais, pelas diferentes tradições espirituais, sejam elas de origem africana, de origem greco-romana, de origem brasileira, seja ela da onde for, seja ela indiana, você caminha por todas elas com liberdade. Você constrói o teu próprio caminho, sem alguém te falando como aquilo deve ser. E esse é um caminho que ele muitas vezes exige um determinado esforço da nossa parte, porque a gente precisa construir, né, aquela espiritualidade dentro de nós, buscando dentro de cada cultura, de cada religião, de cada tradição, aquilo que faz sentido para nós. E a gente vai integrando. Então, eu caminho na tradição brasileira, dos indígenas, eu vou no caminho das medicinas, mas tem determinadas coisas que as medicinas não me oferecem. A medicina, ela me traz uma ampliação de consciência, uma limpeza dos meus canais espirituais, uma conexão mais profunda com a espiritualidade, mas ela não me traz autoconhecimento. Aonde eu busco autoconhecimento? Eu posso buscar lá na tradição da Índia, né? No Vedanta, com os Vedas. Mas eu sinto falta de algo que me traga uma espiritualidade mais pro corpo. Como que eu aprendo a cuidar do meu corpo, do meu organismo? Então eu vou buscar um Ayurveda, um Yoga, e eu vou construindo essa espiritualidade, o meu caminho espiritual, aquele que faz sentido para mim, sem alguém na minha frente dizendo para mim como tem que ser. Eu tenho essa liberdade de transitar por todos os caminhos, tendo paz no meu coração. E é um caminho que, quando a gente se propõe a construir, ele é também muito bonito. E eu achei muito
muito bonito que essa mensagem veio exatamente dessa música, né? Na Bahia é São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Cada lugar a gente tem, a gente chama de sincretismo religioso, se eu não me engano. Cada lugar a gente vai ter uma imagem, um símbolo para aquela determinada energia que existe dentro de nós e fora de nós e no nosso coração. Então, você que caminhou comigo até o final desse vídeo, eu desejo muito que você possa encontrar a sua liberdade espiritual e a sua integridade também. Então essa é a mensagem que eu tinha para esse vídeo. Desejo a você uma ótima semana, uma ótima vida. E se fizer sentido, me segue aqui e continua aqui para mais vídeos.